Olha, gente, na Série C, o Remo foi ao interior de Minas Gerais enfrentar o Atlético. A partida não foi nada bem, né? Não terminou nada bem para os azulinos e o Leão sofreu a segunda derrota na Série C, o que vem ligando o alerta aí para o torcedor. Vamos acompanhar. O Remo entrou em campo contra o Atlético com a missão de acabar com a sequência de 5 partidas sem vencer, mas esbarrou em um adversário bem organizado. O time mineiro começou indo para cima. No lançamento do goleiro, o colombiano Paul Vidiero recebeu essa bola e mandou um chutaço nas mãos de Marcelo Rangel. O Atlético permaneceu no ataque e pouco tempo depois, Jonatas quase fez de cabeça. O atacante desperdiçou a primeira oportunidade, mas a segunda ele não perdoou e com um toquinho rasteiro mandou para o fundo do gol. 1-0 para o Atlético. Atrás no placar, o Remo não conseguia se encontrar no jogo. Em uma das poucas oportunidades que a equipe azulina chegou no ataque, Ribamar até balançou a rede, mas o árbitro já tinha marcado impedimento. O Leão buscou, mas não estava fácil marcar no esquadrão. Nesse lance, Kelvin cabeceou muito para fora. O Atlético respondeu com o Wellington Torrão, que recebeu essa bola e chutou cruzado. Depois de um primeiro tempo bem abaixo, o Remo foi para a segunda etapa ainda com a esperança de conseguir reverter a situação. O técnico Gustavo Morínigo fez algumas substituições. Marco Antônio entrou e logo de cara teve essa chance, mas mandou nas mãos do goleiro Glauco. Quando as coisas estavam parecendo se ajeitar para o Leão, David Braga botou o time azulino para correr. Tocou para o Wellington Torrão devolver para ele finalizar. 2-0 para o Atlético. Com 2 gols de desvantagem, não restou muita coisa para o Leão sem ser ir para cima. Kelvin arriscou de fora da área nesse lance, mas a bola bateu em Matheus Anjos. E mais uma vez, Morínigo mexeu no time e colocou Silas. Com pouco tempo em campo, ele ficou com essa bola na área e diminuiu o placar, 2-1. Mas o time mineiro não deu muitas oportunidades para os azulinos buscarem uma reação. E em alguns minutos depois, Robinho teve tempo de parar a bola e chutar para fazer o terceiro do Atlético. Aí não teve jeito pro Remo, que ainda teve Marco Antônio expulso depois de deixar o cotovelo em Inayan. E o jogo acabou assim, Atlético 3, Remo 1. A cada jogo, o Remo vem deixando o torcedor mais preocupado. Essa foi a segunda derrota na Série C e a 6ª partida seguida sem ganhar. Situação complicada para o técnico Gustavo Morínigo, que também ficou na bronca com o time azulino. É difícil falar nesse momento porque ainda temos a cabeça quente, mas vamos analisar que é nosso trabalho, situação por situação, jogador por jogador, e procurar encontrar uma resposta a esse jogo de hoje, porque realmente não é esse o Remo que conhecemos nem que queremos. Mas não tem como jogar melhor, professor. Só tem umas peças na equipe que não jogam na pelada do Márcio, infelizmente, com todo o respeito. De toda segunda-feira, né? Eu digo exatamente pela produtividade, sim. que não existe. Isso. Que pode sair daqui e jogar na seleção brasileira um dia, ok, mas no Remo, infelizmente, para a equipe, para o torcedor e para a diretoria, está constatado que algumas peças ou estão sentindo pressão, ou sei lá, não dá para definir. Tinha que ter uma conversa aí de no mínimo 10 horas para tentar entender. Primeiro, por que se entra em campo, Márcio, tão sem vontade? Nenhum aí acorda às 6 horas para apresentar jornal, acorda às 5, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, como o seu Márcio e a dona Fábia, para apresentar um jornal. Para começar, salários em dias, todas as condições de poder trabalhar, mas salário em dia é obrigação, você precisa pagar o trabalhador. Joga numa equipe grande, de uma torcida que não arreda pé, e você começa um jogo fora de casa, sem nenhuma transpiração, e o torcedor já sentindo que mais uma vez não vai dar para vencer, ou não vai dar para fazer um bom jogo, e aí você escolhe uma faixa de jogo, já 2-0 para o adversário,
para tentar mudar algo, para tentar mostrar que está ali vivo, que está participando da competição. Esse não é o Remo que o torcedor quer ver, mas que está acostumado nos últimos anos a assistir na Série C do Campeonato Brasileiro, infelizmente. Eu não acredito, isso não ocorre, que uma diretoria escolhe um time que vai perder, escolhe um time que não vá bem numa competição, mas está claro e evidente que as apostas feitas para essa temporada, até o momento, não deram retorno algum. Finalizou o Campeonato Paraense, foi para a final, não fez mais do que sua obrigação, vencer é outra história, porque vai se tratar de um clássico, e precisava estar em desvantagem, precisava estar em dificuldade para poder criar o que o torcedor chama, né, de vergonha na cara, para poder fazer o bom combate, podemos dizer assim. Mas está muito distante, o Morínigo tem tentado várias formações, várias apostas, bota jogador de titular, no próximo jogo nem leva para viagem. Eu penso que, apesar de já estar 1, 2 meses aí, pelo menos 2 meses à frente do clube do Remo, já ter feito mais de 12, 13 partidas, nem o próprio treinador ainda não conseguiu entender o que pode tirar e quem pode o ajudar dentro de campo. Uma cotovelada dessa e uma expulsão como essa fora de casa do Marco Antônio mostra muito o momento, né? Que diferente, você chegou mais duro, chegou com o pé ali, foi dividir uma bola, perdeu o tempo da bola, mas numa situação como essa é um descompromisso total, irmão, com a causa e com a história do clube do Remo. O que vem pela frente? Vem mais sofrimento? Vem a tal da vergonha na cara que está sendo cobrada pelo torcedor? Aí só esses homens dentro de campo que vão poder responder. Você traz, Abner, um aspecto interessante, né? Porque assim, o torcedor, obviamente, em nenhum momento ele quer ver o time perdendo. Sim. Só que perdendo sem essa vontade que você fala, aí fica muito mais complicado. Porque quando o time perde, mas o time está brigando, está entregando ali, você até reconhece. Não deu, mas pelo menos houve um esforço. Não é o caso que você estava comentando, né? E eu lembro também que no final ali do Parazão criou-se muita esperança, né? Sim, porque o Remo foi aguerrido contra o Paysandu. Foi eliminado da Copa Verde. Perdeu o título, mas perdeu jogando de igual para igual, com chance de ganhar, inclusive. E é igual na vida, Márcio. Para tudo tem explicação. Primeiro jogo dentro de casa, o técnico simplesmente tirou toda aquela base que ele formou no Campeonato Paraense dos caras que correram para ele. No segundo jogo, ele volta com aquela base, mas que também não dá resposta nenhuma. E aí, vai-se para onde, né? Vai-se buscar o quê numa situação como essa? E aí a gente, se for individualizar, mesmo no esporte coletivo, quem é que prova para alguém dentro do Baianão que o Natan, na realidade, nessa cidade aí, lá contra o Atlético, vão inaugurar agora uma via do lado, que é a Avenida Natan, porque foi pelo lado esquerdo, direito do time adversário, que o time fez todos os gols, todas as jogadas. E daí nos explicaram que o lateral, ele pode atacar, pode, mas também ele tem que marcar. Mas só que quem fica atrás dele é o Pavani, que o time adversário, quando olha para o Pavani em campo, ele já fica com preguiça. Só de olhar a má vontade do cara dentro de campo. É muito claro isso quando você assiste os jogos do Clube do Remo. Então, o Natan tem que agradecer à Prefeitura da cidade, lá os vereadores, que vão se permitir, né? Porque parece que o nome de rua, pelo menos aqui em Belém, só pode depois que a pessoa já... Da Câmara aprova, né? É, a Câmara aprova. Então, vai ganhar uma avenida aí o Natan, porque foi a avenida da lateral esquerda do Remo mais uma vez. Mas só que o Remo contratou um lateral esquerdo que até o momento ainda não foi colocado em campo. É difícil, é complicado. Eu penso que às vezes, Márcio, no futebol e na vida mesmo, né? A gente fazendo o simples, a gente tem menos risco. Mas nesse simples, infelizmente, o Remo não está conseguindo fazer. Aí o torcedor que está me ouvindo agora, amanheceu a segunda-feira, tinha até esquecido do sábado, deve estar super aborrecido com o que a gente está colocando aqui. Mas não é para o mal do Remo. Não dá para ver um time de uma torcida gigante, de uma diretoria que tem se esforçado. Ainda tem isso, Márcio, é o primeiro ano da nova diretoria. E o primeiro ano ele é mais difícil do que o segundo e o terceiro de cada mandato, que são 3 anos lá no Clube do Remo. Vamos torcer, são 2 rodadas, bota pra gente a classificação, só para aborrecer um pouquinho mais, nós gostamos do futebol paraense. Olha aí, a avenida tá rolando aí, a avenida pelo lado esquerdo, lá lado direito, ataque do Atlético. O Atlético é o líder da competição, tem 6 pontos, o Ipiranga tem 6, Volta Redonda 6, Atlético e Volta Redonda passearam no Remo aí, estão com 6 pontos. O Remo está na última colocação, em 20º, com 0 pontinho, e aí vai para quem tem 0 também, vai para o saldo de quantos gols levou.
Só que a competição só está iniciando. É tiro curto? São 19 rodadas? São. Classificam-se 8. A Aparecidense tem 3 pontos. A Tombense também tem 3. Uma vitória coloca o Remo na briga. O problema é que o Remo vai jogar fora de casa contra o Botafogo da Paraíba, que está na zona de classificação, ganhou uma e empatou outra. E é sempre um jogo muito difícil contra o Belo. O Belo não está triste, esse aí não está. Ele tem 4 pontos na classificação. Você está rindo por quê, Márcio? Não, eu achei interessante, né? Você falar que o Belo não está triste, né? O Belo está feliz. O Belo está feliz aí, porque tem 4 pontos, está na fase de classificação. E se o Leão bobear, ainda faz um pagode na rodada que vem da Série C do Campeonato Brasileiro lá na Paraíba. Você já foi na Paraíba?